Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 2 do Evangelho de João. Convide Jesus para ir junto com você, onde você quer que vá. Estamos vendo o Evangelho de João, que é o quarto livro do Novo Testamento. Embora preguemos que a autoria seja de João, nós sabemos que os 4 evangelhos foram escritos de forma anônima, aí talvez visando honrar a intenção de Jesus de dar à igreja um testemunho coletivo e autorizado de sua pessoa e obra por intermédio dos apóstolos. O propósito do livro de João já está incluso no capítulo 20, verso 31, que está escrito assim: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito principal do Evangelho de João. Nós dividimos ele em 12 partes. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você nos acompanhar. Já dê o seu like antes de você sair, e se você não gostar, aí é diferente, mas se você gostar, dê o seu like, isso vai ser importante para nós. O Evangelho de João é um livro escrito por João para apresentar assim a vida de Jesus, de tal modo que os incrédulos possam ir pela fé e os cristãos possam desenvolver a sua fé com Cristo, como Messias e o Filho de Deus que desceu do céu. Assim, testemunhar de Jesus é o tema central deste Evangelho, tanto por parte de um homem especial, como foi João Batista, como por parte do próprio Pai, do Espírito Santo e dos seus discípulos e de fiéis em toda a parte do mundo. Aqui, nesse capítulo 2, Jesus inicia os seus milagres e ministério, transformando a água em vinho para que a festa de casamento não sofresse interrupção e não se frustrassem os noivos. Foi a sua mãezinha que, querendo intervir e dar uma forcinha ao filho, e lhe disse que havia um problema, pois sabia que Jesus era aquela pessoa especial que poderia dar a solução certa. E foi assim, depois de levar uma bronca santa, ela diz aos seus servos: fazei tudo o que ele vos disser. Então essa é a máxima de Maria que ela nos deixou e de instrução que é muito importante. Fazei tudo o que ele vos disser, ou seja, que Cristo nos falar. Essa palavra de testemunho da sua mãe é a palavra de testemunho que permanece por todos os tempos e para todos os povos, e para a igreja, e para o mundo, e para todos aqueles que Deus deu o entendimento que não são humanos como nós. A festa foi salva, porque nela havia um convidado muito especial. Por isso que eu digo para você convidar sempre Jesus a estar contigo, né? Quando convidamos a Jesus a fazer parte do nosso dia a dia, das nossas vidas, não ficaremos sem água, nem sem o vinho, e nem sem as oportunidades, os livramentos. Então convide a Jesus, faça um convite para Ele: Senhor, me acompanhe hoje nesse procedimento que eu tenho que fazer hoje, e o Senhor estará contigo. E se não tivessem convidado a Jesus? Eu sei que quem nos escolhe é Deus, e não nós a Ele. Mas depois de escolhido, eu escolho, e a minha não escolha será levantada contra mim. Então, convide Jesus para ir junto. O narrador de João é meticuloso e vai contando até os dias, 3 dias depois. Seria muito interessante que prestássemos bastante atenção nesses tipos de conexões no texto para entendermos o texto completo e aprendermos o máximo possível nessas ligações que João propositalmente faz. Nós estamos vendo a segunda parte, que é o ministério público de Jesus. Começou no capítulo 1, né? Nós estamos no 2, e começou no capítulo 1, verso 19, e vai até o capítulo 12, verso 50. Estamos em continuação a segunda parte. Como já dissemos, Jesus passou a maior parte do seu ministério, do seu tempo, ministrando às pessoas de várias partes, especialmente nas festas judaicas. Veremos doravante até o capítulo 12 o ministério público de Jesus, o qual também nós dividimos em diversas sessões. Estamos vendo a seção B, os eventos que ocorreram
durante a viagem entre Caná da Galileia e a Judéia. Começa aqui no capítulo 2. Do início deste capítulo até o final do capítulo 4, estaremos vendo alguns eventos que ocorreram durante a viagem, saindo e voltando para Caná, começando em Caná e voltando para lá depois de viajar pela região. Jesus realizou milagres, explicou o seu ministério e enfrentou reações, tanto negativas quanto positivas. Jesus realizou o seu primeiro milagre em Caná e mais tarde esteve ali para realizar um segundo milagre. Enquanto isso, vários acontecimentos importantes deram início a algumas mudanças mais surpreendentes que Jesus trouxe ao mundo. O casamento em Caná. Esse é o primeiro milagre, ou sinal no Evangelho de João, antecipando a transformação da antiga ordem, representada pelas talhas de pedra com água utilizadas para o ritual da purificação. A antiga ordem pela nova, o vinho, que representa a alegria e a vida eterna no reino de Deus por meio de Jesus Cristo. O termo vinho era comumente usado no Novo Testamento para indicar o suco fermentado da vinha. Há muitos que confundem pela tradução a maneira de Jesus se referir à sua mãe. Parece pelo texto que ele está se referindo a ela como mulher, assim de forma desrespeitosa. Mas não, literalmente seria como ó mulher. No original, representa uma maneira respeitosa de se dirigir a uma mulher, e era como habitualmente Jesus se dirigia às mulheres. O que é incomum e sem precedente é o uso dessa expressão para se dirigir à própria mãe. Ao empregar essa expressão, Jesus não estava negando a sua relação com Maria. Nem tampouco João, que chamou Maria de mãe de Jesus 4 vezes nessa passagem. Antes, ao iniciar o seu ministério público, Jesus deixou claro quem era seu Pai celeste e não qualquer ser humano, incluindo seus familiares, que dirigiria a sua obra e as suas palavras. O Pai é quem está no comando, no controle. O Pai, Deus, autoridade máxima, suprema, supremo Criador, é quem dirigiria a sua obra, suas palavras, e não qualquer ser humano. Maria via que a situação da festa poderia ficar desconfortável e foi falar com Jesus, como que esperando dele algo, mas ele dizia a ela que a sua hora ainda não havia chegado. Na maioria das vezes, esse fato de não ter chegado a sua hora se refere à sua paixão ou sofrimento de Jesus. Contudo, também pode se referir ao conjunto da sua obra messiânica. Nesse último contexto, Jesus estava afirmando que era o Pai quem exercia o controle sobre sua atividade messiânica e não Maria. Aqui, no entanto, por causa dela e também por nós, determinou que fosse providenciado um antigosto do banquete messiânico vindouro. Jesus transformou aquela água em vinho, que fisicamente é possível apenas teoricamente, mas que requeriria tanta energia que seria mesmo impossível naquela época e ainda hoje. Já fomos apresentados ao tema da glória de Jesus e aqui neste ato milagroso visível, essa glória foi manifestada. No Antigo Testamento, Deus demonstrou a sua glória em vários acontecimentos milagrosos. E esse comentário indica que João desejava que os seus leitores reconhecessem a divindade de Jesus. Com esse feito, os seus discípulos creram nele, onde João revela o seu propósito ao escrever o seu livro lá no que nós lemos aqui no começo, João 20, versos 30 a 31. Em seguida, Jesus desce para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, onde eles ficam lá poucos dias. A purificação do templo. João interrompe brevemente, a partir do verso 12, a sua narrativa para descrever o que Jesus realizou no templo em Jerusalém, estando próximo à Páscoa. Esse acontecimento revelou claramente a perspectiva de Jesus quanto à instituição religiosa mais importante de Israel nesse tempo e o seu próprio relacionamento com o templo. As atitudes de Jesus induziram uma reação positiva nas multidões de Jerusalém, mas Jesus percebeu que essa reação era superficial. Em outras passagens, Jesus demonstrou ser a expressão definitiva do que era apenas uma sombra no Antigo Testamento. E aqui, do mesmo modo, indicou que
aquele em quem a presença de Deus habita. O templo em Jerusalém seria destruído, mas não o templo que Jesus iria reconstruir em 3 dias, ou seja, o seu próprio corpo, depois de ressuscitado da morte. A purificação do templo, imediatamente após o milagre de Caná, fornece um elemento importante quanto ao ministério de Jesus como um todo. Esses acontecimentos sinalizaram que a antiga ordem, a água para a purificação e o templo de Herodes, havia sido suplantada pela nova ordem, o vinho da salvação e a ressurreição do Cordeiro como um novo templo. Então pode ver que esses milagres aconteceram para já colocar no subconsciente das pessoas que algo novo estava chegando com a vinda de Jesus Cristo, que não iria permanecer do mesmo jeito. Os evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas registram apenas uma purificação do templo na última semana de Jesus sobre a terra. Apesar de algumas semelhanças, esse pode ser um acontecimento, esse que aconteceu aqui, pode ter sido um acontecimento diferente. Então, pode ter havido mais de uma purificação do templo. É notável que essa afirmação de Jesus sobre a destruição do templo, que somente João registrou, verso 19, foi provavelmente a base da acusação das falsas testemunhas e também do escárnio de alguns espectadores da crucificação. Aqui no verso 15, Jesus começa o cumprimento da profecia de Malaquias 3, 1 a 4, repentinamente indo ao templo e purificando os filhos de Levi, numa demonstração do seu zelo por Deus e pelas ordenanças sagradas de Deus. Os judeus não gostaram nadinha da sua demonstração de autoridade, expulsando os cambistas e colocando ordem no templo, e questionaram. Para eles, Jesus deveria fazer algum sinal miraculoso, e Jesus responde com um enigma. Ele falou do templo do seu corpo, que iria mesmo se cumprir conforme as Escrituras, mas eles entenderam tratar-se do templo físico que levou 46 anos para ser edificado. No original, essa sentença pode indicar que o templo havia sido completado ou que estava em processo de construção há 46 anos. Joséfo, em Antiguidades 15.380, registra que a construção do templo começou no 18º ano de Herodes, o Grande. Se isso é verdade, então o templo levou 46 anos para ser construído. Mas Joséfo também registra, em Antiguidades 20.219, que o templo não foi terminado até o reinado de Herodes Agripa, 64 depois de Cristo. Se essa informação está correta, então os 46 anos de construção ainda não haviam sido suficientes para terminar, assim, o templo. Eles ficaram perplexos diante da afirmação de Jesus relativa aos 3 dias da reconstrução do templo. Um templo que levou mais de 46 anos, 3 dias. Os judeus não compreenderam a afirmação de Jesus, que tinha mais de um significado. Afinal de contas, qual seria mais difícil? Reconstruir o templo físico ou devolver a vida depois de morto? Óbvio que a reconstrução é possível, independentemente do tempo necessário. Já a ressurreição, somente pelo poder divino. Esses equívocos iniciais são comuns no Evangelho de João. Aqueles que o receberam foram conduzidos por Jesus ao entendimento à medida que ele se voltava para eles, ao passo que aqueles que o rejeitaram permaneceram no engano. Isso aí nós vemos no trecho bíblico que diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. Então, ele cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, não dos crentes. Em seu discurso de despedida, Jesus explicou que o Espírito Santo faria os discípulos recordarem-se de todas as coisas que eles haviam ensinado. Enquanto estava ali em Jerusalém, muitos viram os sinais que fazia e creram no seu nome. Nos tempos bíblicos, um nome resumia o caráter, a atividade e a posição de uma pessoa nos propósitos de Deus. O nome Jesus foi dado por orientação divina. Mateus 1:21. A fé dos que são mencionados aqui era superficial e Jesus sabia disso. Então, pode ver, o templo que Moisés recebeu
de Deus, a ordem para construir, não foi feito por mãos humanas a sua planta, o seu projeto. Mas Moisés foi orientado a fazer tudo conforme o modelo que lhe era mostrado. Aqui também nós vemos que até o nome de Jesus não foi dado pelos homens, foi mesmo instrução de Deus, do anjo Gabriel. João 2,1 começa: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. É como começa o capítulo 2, que tem 25 versículos, e diz o versículo 25: e não precisava de alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque eles mesmos sabiam o que era a natureza humana. O ministério de Jesus era cheio de sinais, de milagres, de maravilhas, de prodígios, e os seus discípulos, o próprio texto vai confirmando, iam crendo nele. Isso é o que acontecia. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 3. Você crê em Cristo? O segue? Também o obedece? Então você nasceu de novo. Deus abençoe e inscreva-se no nosso canal. Não deixa de se inscrever. Clica aqui no sininho para você fazer o acompanhamento dos nossos vídeos diário. Todos os dias aqui uma palavra de Deus. Dê aí o seu like, o seu joinha se você gostou. Se você achou a parte extensa grande, veja lá em jamaisdesista.com.br. Lá você vai encontrar a parte escrita da narrativa e em breve até infográficos. A nossa loja virtual, semeadores.com.br, nosso programa de rádio todos os dias, 8h30. radio.osemeadores.com. Então, a todos, um bom dia na presença de Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, queridos.